A entrevista do dia é com a doutora Socorro Martins. Ela é presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria e, obviamente, vai conversar com a gente sobre o crescente número de crianças, principalmente crianças na Paraíba e, obviamente, no sertão, acometidas da síndrome gripal aguda grave ou síndromes gripais aguda grave no nosso estado. E a senhora, doutora Socorro, aceita esse nosso convite. De antemão, quero agradecer a disponibilidade de conversar com a gente para falar sobre esse tema que é necessário. Afinal, o número de crianças acometidas das síndromes gripais é um número alarmante, que, por sinal, no interior da Paraíba já deixou, inclusive, uma vítima fatal. Doutora Socorro, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, em nome da Sociedade Paraibana de Pediatria, agradecemos o convite, né, e em seu nome, estendo a saudação para todos que fazem o programa Olho Vivo e os que estão conosco assistindo. Vejam só, realmente é um cenário epidemiológico até que não tínhamos visto antes, né, com a circulação de um grupo de vírus causando doenças respiratórias nas crianças e com um comportamento diferente dos outros anos. Eles começaram a circular antes, né, a gente chama circulação extemporânea, antes da sua sazonalidade, então desde março que começamos a observar, né, o acometimento de nossas crianças com doenças respiratórias por vírus, principalmente o vírus essencial respiratório, influenza tipo B, e com uma transmissibilidade muito grande associada a uma agressividade. E o mais preocupante é que esse grupo de vírus, né, que chegou antes do tempo, encontrou uma população infantil com baixas coberturas vacinais e, consequentemente, desprotegidas. E isso aí trouxe um grande impacto nos serviços de saúde infantil, seja público ou privado, né, sobrecarregando as emergências, as enfermarias, as UTIs na sua lotação máxima. E, inclusive, aqui em Campina Grande, como a cidade, ela não só atende as crianças campinenses, mas também todo o compartimento da Borborema e tem mais cidades do interior. Houve, assim, uma emergência mesmo de saúde infantil, de saúde pública infantil, né? Tudo lotado. E a falta de profissionais especializados para tratar essas crianças com doenças graves, porque esses vírus, na grande maioria, eles evoluem com co-infecções, que a gente chama, é quando o vírus ele circula, ele acomete o indivíduo, a criança, com outro vírus, ou então ele acomete com a bactéria, ao mesmo tempo, deteriorando a situação clínica e levando esses quadros respiratórios que nós chamamos de síndrome respiratória grave e aguda. E precisa de profissionais especializados para cuidar dessas crianças. Então, nós não tínhamos, né? Tivemos, inclusive, que fazer um apelo a nível estadual e até mesmo para os demais estados da federação, solicitando pediatras especializados, né, pediatras intensivistas em tratar crianças. E, para nossa surpresa, tivemos um acolhimento, tivemos uma resposta muito boa. Então, muitos colegas, né, apesar de que essa situação não é pontual na Paraíba, nem em Campina Grande, isso que estamos vivenciando, esse contexto epidemiológico é a nível nacional. Outros estados também estão acometidos da mesma forma e até pior. Nosso estado aqui, Pernambuco, também está em uma situação muito difícil. Mas, mesmo assim, tivemos colegas se voluntariando para vir nos ajudar aqui em Campina Grande. E até mesmo os colegas da própria cidade duplicaram sua carga horária para a gente fazer esse atendimento a nível emergencial. Foi criada aqui uma UTI a nível emergencial no Hospital de Trauma para essas crianças
esses quadros respiratórios, né? O também João Pessoa foram criados 10 leitos, e aí também o Sertão, mais precisamente em Patos, Patos foi também contemplada com 6 leitos, e ao total no estado 70 leitos. Então, a gente a gente já sente ações para até com uma visão de futuro, porque o pico máximo dessa sazonalidade desses vírus é no inverno, e nós estamos ainda no outono. Doutora Socorro Martins é a presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria e é a nossa entrevistada do Olho Vivo de hoje. Eu gostaria de fazer um questionamento que é de interesse, obviamente, de todo o estado. Por exemplo, a senhora fala sobre esse atual cenário epidemiológico, o aumento no número de casos, de diagnósticos de crianças acometidas das síndromes gripais. E eu pergunto agora relacionado ao profissional que realiza esse primeiro atendimento ou até mesmo tratamento, que é o pediatra. O número de profissionais, ele é suficiente para atender a demanda do estado da Paraíba? E uma pergunta complementar: há disponibilidade nos hospitais da Paraíba, seja no âmbito público como no privado, um número suficiente para atender essa demanda que cresce a cada dia de crianças acometidas de problemas de saúde? Olha só, atualmente os números que nós temos, se não houvesse essa concentração dos pediatras na capital e nas cidades maiores, então a gente não teria tantos problemas, apesar de depende da demanda, né, do acometimento. Espero que com a vacinação, com a conscientização da população, a gente não tenha dias piores. Agora, essa situação de saúde pública infantil, ela aflorou as deficiências e os problemas que até então nós tínhamos e já vínhamos lutando há muito tempo, até mesmo a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a falta da presença do pediatra, principalmente na atenção primária, na atenção básica. Então, a gente tem esse problema grave aí no interior, vocês sentem isso. Então, a gente está até aproveitando esse momento, esse cenário, porque diante de tudo que foi enumerado, os indicadores que a gente está tentando fazer um diagnóstico melhor, entender melhor essa situação. E a gente também vê que muitas crianças que estão chegando são desnutridas, são crianças com comorbidades e não foram diagnosticadas no tempo correto, né? Por quê? Porque essas crianças não estão sendo acompanhadas por um pediatra. A residência de pediatria são 3 anos. Então, o médico termina, né? Ele faz sua formação, sua graduação de 6 anos e ainda passa 3 anos se especializando na saúde da criança e do adolescente. Então, como é que profissionais que não tiveram essa capacitação estão aptos, né, a atender o nosso público infantil? Então, a gente aproveita esse momento, esse contexto e faz um apelo aos gestores de todas as instâncias, municipais, estaduais, federais, que acampem, que respondam à nossa luta, que já faz muitos anos, de deixar de colocar o pediatra na atenção básica. A criança não é uma miniatura de adulto, ela tem particularidades anatômicas, fisiológicas específicas. As doenças das crianças são específicas. Então, não é justo a gente assistir que nossas crianças sejam atendidas, assistidas por profissionais que não sejam pediatras. Então, a gente deixa esse apelo, tá? E agradecemos esse espaço, porque há necessidade também que essas crianças sejam bem acompanhadas, estejam bem nutridas, né? As famílias são devidamente orientadas. O impacto dessas doenças, com certeza, no seu sistema imunológico será bem menor do que pegou essas crianças agora, né? Crianças sem acompanhamentos de pediatras, sem vacinação.
então tornaram essas crianças mais vulneráveis. E outra coisa também, a gente tem falado, né, nas nossas entrevistas, agradecemos a preocupação, as ações que estão sendo tomadas em se abrir mais UTIs, mais leitos de enfermarias, mas não podemos esquecer do principal, recursos humanos, pessoas capacitadas para atender as crianças, desde o pediatra, aquela enfermeira com expertise para pegar a veinha do bebê, da criança, de dar assistência, o fisioterapeuta. Então, isso é um dos grandes gargalos que fazem com que o pediatra não consiga ficar no interior, né? Pela pouca valorização, né? Os gestores não reconhecem esse valor desse profissional e da própria criança, então não querem pagar o que realmente, o valor que ele tem, então prefere substituir o pediatra por médicos recém-formados ou outros profissionais da saúde, e isso afasta. Então ele fica na capital, que ele vai ter melhores condições de trabalho, vai ter planos de carreira, uma profissão mais valorizada, tá certo? Então, assim, a gente deixa esse apelo para que se olhe melhor para a criança. A criança bem assistida, a criança bem acompanhada, é o adulto saudável de amanhã, é o futuro da nossa nação. Não podemos esquecer nossas crianças, né? Tanto com a relação à sua saúde, à educação e a Sociedade Paraibana de Pediatria, além do seu objetivo científico de trazer de cada vez mais informações, ciência para o pediatra, né? Capacitando com cursos, eventos, mas ela também tem a sua missão social, né, de estar olhando a pediatria, né, a criança, o pediatra, como é que nossas crianças estamos? E está muito ruim a assistência às nossas crianças, o olhar das nossas crianças, né? Então, diariamente, a gente presencia nos veículos de comunicação a violência com relação às crianças, e essa pandemia impactou demais, tanto na saúde de nossas crianças, a saúde física, como mental. Nós estamos conversando ao vivo, no Olho Vivo de hoje, com a doutora Socorro Martins. Ela é a presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. Doutora Socorro, no interior, nós sentimos na pele tudo isso que a senhora acaba de discorrer nessa entrevista, que é a falta dos profissionais, dos pediatras. Claro, nós temos no serviço público, temos no serviço privado, mas é um número insuficiente para atender toda a demanda. E aí eu concordo quando a senhora diz que falta valorização, porque se nós formos olhar na balança, é uma luta muito difícil de se equilibrar da capital com o sertão. Então, as condições no interior, elas têm que ser melhores. Não que o sertão disponha de uma estrutura como uma capital, um grande centro. Claro que a gente reconhece isso, mas é primordial que os gestores, os prefeitos, os secretários e secretárias de saúde, as prefeitas do sertão, elas possam ter o entendimento de que, se não houver algo atrativo, não somente a remuneração, mas também a partir da remuneração, que seja equiparado aos grandes centros, dificilmente um médico, uma médica pediatra vai querer permanecer no interior. Porque nós falamos sempre aqui, por exemplo, Cajazeiras, existem 2 cursos de medicina, um no âmbito privado e outro no âmbito público. E esses profissionais recém-formados, eles muitas das vezes pagam uma residência médica, até se interessam pela pediatria, muitos realizam uma especialização, na verdade, na área da pediatria, mas não permanecem aqui porque não há atratividade para esses profissionais. Qual a dica que a presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria deixa agora para os prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias do sertão paraibano? Como competir, doutora Socorro, com os grandes centros? Olha, em primeiro lugar, valorizar a criança, porque valorizando a criança, se valoriza os profissionais que cuidam da criança.
Então, é valorizar o pediatra, né, que dê condições dignas de trabalho, salário digno. Ele não pode vir para o Alto Sertão, uma cidade, recebendo o que um médico recém-formado recebe, que eles querem pagar. Isso aí não é justo. Isso eu falo para gestores de todas as instâncias, né? Quem estiver nos escutando, prefeito, governador, a nível federal, isso é uma luta a nível nacional de implementar o pediatra no interior e na atenção básica, né? Tanto para o interior como nas capitais, né? Então, ele está na atenção básica, atendendo as crianças. Dentro de UTIs pediátricas, pediatras especializados, não pode, são crianças graves, não pode chegar qualquer pessoa sem experiência, sem expertise para cuidar daquela criança. Então, a gente precisa da valorização da criança, do pediatra, condições de trabalho, estrutura, né? O pediatra precisa de uma estrutura, ele precisa também de uma equipe multiprofissional, ele precisa de um fisioterapeuta para cuidar, né, dos quadros respiratórios das crianças, porque sempre a criança, isso não é só de agora, né? Todo ano nós tivemos, esse ano é um agravamento disso aí, da enfermeira, né? Então, essa equipe, esse corpo clínico de bons salários, né, que eu já falei, inclusive implementação na carreira, que ele vá à medida, como se faz no judiciário, né? Plano de carreiras e cargos, às vezes até nesse planejamento ele começa no extremo, lá no interior, mas aí ele vai se aproximando mais da capital à medida, né, que ele vai, o tempo de trabalho que ele está disponibilizando. Então, tudo isso aí, é um trabalho, precisa ter um planejamento. Então, a gente sentiu a gravidade agora, né? Nossas crianças morrendo, né? Muitas vão ficar sequeladas. Então, e a gente sentiu que, além de ter tido essa circulação, esse cenário epidemiológico, mas houve, né, esse afloramento das nossas deficiências na assistência da saúde das nossas crianças. Então, aqui fica o recado, né? Aqui a gente pede de uma maneira, até a gente não quer embate, a gente não quer polarização política, a gente quer o bem-estar de nossas crianças, porque a pediatria é uma especialidade preventiva. A base da pediatria é a promoção da saúde e a prevenção da doença. Então, a gente quer nossas crianças saudáveis, porque a gente sabe que essa criança saudável é o adulto de amanhã saudável que vai estar construindo, né, que será a nossa nação, a força de trabalho ativa da nossa nação. Então, aqui fica esse recado, né, para todos que estão conosco, as famílias, os gestores, que vamos refletir, vamos repensar e vamos modificar esse panorama, porque outras, né, a medicina, a ciência espera sempre pandemias, epidemias, e a gente precisa estar preparados, né? A gente não pode ser pego assim de surpresa, como a pediatria está sendo, né? A gente não esperava um cenário desse da pediatria. Então, é esse, assim, o nosso recado principal aqui, nessa tão importante entrevista. Doutora Socorro Martins, na Paraíba, paralelamente a toda essa realidade no aumento de casos de problemas de saúde envolvendo crianças, nós temos também a falta de unidade de terapia intensiva também voltada para a pediatria. Na Paraíba, nós temos leitos em João Pessoa, Campina Grande e Patos. A Secretaria de Saúde anunciou, inclusive, essa semana, aqui no programa Olho Vivo, a disposição de implantação de uma UTI pediátrica em Cajazeiras, quem sabe até com uma parceria com o Hospital Universitário. Eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma avaliação desse contexto das UTIs pediátrica e também neonatal na Paraíba. Eu via, inclusive, que a sociedade fazia um chamamento para que os pediatras intensivistas, que é uma obrigatoriedade para esse atendimento, pudessem estar aptos também e se disponibilizar a esse atendimento. Qual é a realidade, doutora Socorro Martins,
das UTIs, né, neonatal e pediátrica aqui na Paraíba? Olha, esse cenário agora, a gente espera que a abertura dessas UTIs, elas sejam emergenciais e temporárias, porque a gente tem que trabalhar na prevenção. A gente não pode, a gente tem que trabalhar, evitar que a criança adoeça, que complique, que precise de UTI. Então, ter mais UTIs não é uma coisa boa, tá? Isso significa que está havendo alguma falha no atendimento das crianças. Isso é algo pontual para o momento. Claro, mas aí precisa, né? Então, sempre o sertão é carente realmente de ter, né? Uma UTI que esteja disponível para essas temporadas, essas sazonalidades, né? Que de vez em quando a gente tem. Mas não é só abrir UTI. É ter profissionais, ter aparelhos, né? A aparelhagem específica e necessária para o funcionamento, o bom funcionamento da UTI e profissionais, porque os resultados é que sejam positivos. A gente não deseja abrir UTI e as crianças não terem continuarem com óbitos, né? A gente tendo óbitos, com uma estatística que não muda muito a questão de ter ou não ter, porque se a UTI não for de boa qualidade, esses números não mudam, tá? Então, mas a gente fica feliz e a gente apoia, né? E quer cada vez mais capacitar, trazer cursos, né? Já que vai se abrir agora novas unidades em nosso estado, já estamos com planejamento de fazer eventos, capacitações, né? Para esses profissionais, para que eles possam melhor assistir as nossas crianças. Mas não, como eu falei, não podemos esquecer o primordial, que é a prevenção, tá? Criança, ela precisa ser saudável, né? Então, ela precisa estar bem vacinada, pelo menos com relação às doenças imunopreveníveis por vacinas. A gente não deseja que as crianças adoeçam, compliquem, estejam em UTIs e cheguem até a óbito. Isso aí é inadmissível. A UTI ficará para outras modalidades de atendimentos, outras patologias. Então, é importantíssimo que a população se conscientize da importância da vacinação das crianças, né? Então, chegando o inverno, são as doenças respiratórias, são as doenças meningocócicas. Então, temos que atualizar urgentemente a caderneta de vacinação de nossas crianças, nutrir nossas crianças, como é que está a questão nutricional, como é que nossas crianças estão nas curvas, como é que está a sua alimentação, seu sono, as condições de higiene, né? Isso é importantíssimo, os protocolos sanitários. Então, sua criança é maiorzinha, está estudando, a escola está vivenciando esse boom aí, né, de vírus, de viroses, manda ela com a máscarazinha, o álcool gel. Lembra do início da Covid? As pessoas, desses agora atualmente, esqueceram esses anos de pandemia, não se lavam mais nem as mãos. Você vai num restaurante e fica observando. A comida chega, você não vê ninguém lavou mão, ninguém entrou antes no lavabo, ali numa pia. Então, assim, não podemos esquecer, isso aqui é fundamental para manter a nossa saúde. Então, isso a nossa percepção, né, enquanto sociedade científica, é isso aí, que estamos engajados, né, apoiamos a abertura dessas UTIs, mas que estaremos também acompanhando junto com o CRM a quem está dentro dessas UTIs, né, se realmente são pediatras, né, isso aí vai ser muito bem monitorizado, porque para a saúde das nossas crianças não adianta a gente querer maquiar realidades. Nós temos que ter os fatos, né, atender todas as exigências que são necessárias para um bom funcionamento de um novo serviço.